A nossa próxima palestrante é a doutora Maísa Cairala. Ela é médica geriatra e clínica geral. Ela estava com tudo pronto para vir aqui presencialmente, mas a chuva de hoje de manhã acabou fazendo com que ela não conseguisse pegar o voo. Então, ela vai falar ao vivo com a gente aqui por transmissão. O tema da palestra dela: o quanto podemos prolongar a vida. Zonas azuis e suas lições para o futuro. Para todo mundo que levantou a mão falando que quer viver até os 100 anos, essa é a sua hora, hein? Então, sem mais delongas, eu convido agora a doutora Maísa Cairala para poder entrar ao vivo com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Maísa. Gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem, Priscila? Sim, te ouvimos. Gente, desculpa, eu estou aqui chateadíssima na cidade de São Paulo. Hoje eu acordei às 6 da manhã, eu saí da minha casa e meu voo foi cancelado. Na verdade, na noite anterior eles me informaram ontem e eles me colocaram num voo hoje, mais de 12h15, 12h30. Eu fiquei muito preocupada porque provavelmente teria um atraso pela chuva de São Paulo e a chuva em Santos Dumont e eu não chegaria às 14 horas para essa palestra. Então eu gostaria de me desculpar, agradecer todo o atendimento que eu tive da Joana, do Yuri, de tantas pessoas aí, e gostaria muito de poder me redimir estando um dia novamente com vocês presencialmente. E desculpa essa falta de educação que a pandemia nos proporcionou esse encontro dessa maneira, não é o que eu gostaria. Mas, Priscila, exatamente o que você disse, a gente precisa viver bastante, a gente precisa viver com qualidade de vida, senão não vale a pena. E você sabe, Priscila, que tem aqui um estudo que mostra que basta você chegar aos 105 anos, depois dos 105 anos que você chega bem, para chegar nos 110, 114, 118, você atinge um platô. Então é uma brincadeira, mas realmente, quanto mais velho e saudável a gente é, mais velho a gente fica. Então, pessoal, eu vou começar a minha apresentação e eu peço, por favor, se vocês não estiverem vendo, que vocês me interrompam para eu saber se está tendo algum problema aqui, tá? Deixa eu colocá-la aqui. Então, o quanto que a gente pode prolongar a vida, e nesse sentido, a gente traz um exemplo que são as zonas azuis e suas lições para o futuro. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, mas eu sei que todos os senhores já sabem, já deve ter sido falado muito no festival dos futuros possíveis sobre esse tema, mas na verdade o que a gente vive no mundo hoje é um processo realmente preocupante. O Brasil hoje, ele tem a sétima posição no ranking dos pacientes, dos países mais envelhecidos do mundo. E isso é uma preocupação extrema, porque a gente não tem sustentabilidade para esse processo. E é verdade, o futuro está chegando, o envelhecimento está chegando de uma maneira muito rápida e acelerada, sem uma preocupação grande de como isso será feito, como isso será. E, obviamente, no sudoeste, no sul, isso é ainda mais acirrado, o envelhecimento é maior. A gente não terá essa população jovem, a gente não terá uma população jovem que sustentará essa população mais velha. Agora, em 2020, a gente cruza a curva no mundo de crianças de 0 a 4 anos, a gente passa a ter mais idoso, e num futuro super presente, que é o meu futuro, eu não estou vendo todo mundo da sala, desculpe porque eu estou na cela, mas o da Priscila com certeza, o do Rodrigo que está me assessorando aqui, todos nós enfrentaremos este problema, em que nós teremos mais idosos do que jovens com 14 a 20 anos. Ou seja, isso é um problema enorme quando a gente pensa em sinistralidade de convênio, quando a gente pensa de acessibilidade de prédios, filas para um mercado, filas para um teatro, enfim, são problemas a se pensar. E nesse sentido, a longevidade, ela traz uma grande característica da gente ter duas frentes. E isso é importante que todos saibam. A gente tem a idade biológica, que é o que me importa. É a minha idade funcional, é quanto eu tenho de vida, quanto eu tenho de velocidade de marcha, o quanto eu durmo bem, o quanto meu intestino funciona bem, como é minha memória e etc. E a minha idade cronológica, que são meus anos de vida. Eu com o meu e cada um com o vosso, mas não significa que um jovem de 60 anos esteja tão bem funcionalmente do que um idoso de 80. Então, na verdade, a gente tem alguns segredos que fazem com que a gente possa transpor, para que a nossa idade cronológica seja sempre maior do que a nossa idade biológica, ou seja, que a gente seja sempre
muito mais jovem. A gente tem diversos exemplos que a gente poderia citar aqui. E isso as Ilhas Azuis nos mostram, as Zonas Azuis nos mostram, que são pessoas que ao longo da vida fizeram de alguma forma, racionalmente ou irracionalmente, uma poupança de saúde que não engloba só a saúde, e sim diversos aspectos, inclusive um deles que é muito importante, que é a resiliência, que é a capacidade que a gente tem de entender isso que eu estou dizendo hoje e de promover a sua saúde. Mas quando, senhores? Quando a gente nasce. Se a gente pensa nisso com 80 anos, a gente perdeu 80 anos para pensar nisso. Então é preciso essa educação, educar para envelhecer. A gente precisa dessa promoção de saúde, vacinas, cuidado com a atividade física, alimentação, etc., para que a gente tenha, aos 60 anos, muita saúde e a gente possa conquistar mais e mais saúde ao longo do tempo. E aqui eu trago uma brincadeira com vocês, mas aqui o professor Ian, ele foi o primeiro a querer revolucionar o envelhecimento, quando ele cria a ovelha Dolly. Vocês se lembram disso? Que teve Guaraná Dolly, o medo que dava na gente. Isso aconteceu lá atrás, na década de 90, mas a tristeza foi que ele mesmo morre muito jovem, aos 79 anos. Mas com a Dolly, vieram muitas preocupações acerca do genoma humano, que foi definido agora em 2022. As células-tronco reprogramadas e pluripotentes, o que é isso, senhores? Seria uma forma de uma linhagem de pacientes com diferentes mutações, porque nós somos diferentes, mas de comparar pacientes doentes e aqueles que a gente poderia fazer a mutação para que eles não fossem tão doentes. Ou seja, eu tenho um tipo de mutação que eu posso corrigir, eu posso trocar. Se eu fizesse isso, eu teria menos doenças, eu teria engenharia dos tecidos, eu troco o tecido, eu crio novos órgãos, eu poderia fazer isso. Depois a edição dos genes, eu não estou falando de células, eu poderia modificar um gene. E aí eu teria os idosos da Sardenha, que são longevos das zonas azuis, eu poderia copiar aqueles genes ou melhorar os meus para que eu pudesse ser longevo também. E isso hoje está perto de ser uma realidade. E com isso, a longevidade chegará. Mas como Priscila bem colocou no começo dessa história, será que eu tenho qualidade de vida só porque eu prolonguei minha vida? Não. Porque você precisa ter a tua idade biológica. Não basta você só ser velho. E é isso que a geriatria quer. Um bom envelhecimento com qualidade de vida. Mas essas descobertas vão revolucionar a nossa história. Primeiro porque a gente vai ter uma medicina de precisão, personalizada para cada pessoa. Imagina, um tumor primário no pulmão, a metástase dele a gente sabe que não responde da mesma maneira. Se eu tiver um tratamento para essa metástase, eu posso personalizar esse tratamento. Identificação desses genes como mecanismos protetores. Eu modifico um gene e aí eu não tenho Alzheimer. Uma medicina regenerativa. Eu perdi meu braço, mas eu consigo refazer um braço. Eu perdi células de um neurônio de Alzheimer, mas eu consigo refazê-las. Ou uma terapia celular gênica, que é aquilo, o tratamento do gene. Mas isso seria fácil se eu tivesse só a genética. O fato é, senhores, que a verdade está na tela. Eu tenho o ambiente e a genética. E graças a Deus, o ambiente é mais preponderante. 80% do nosso envelhecimento é carregado pelas mutações, pelas alterações ambientais. E a interação com os genes e o ambiente é que faz toda a diferença. Ou seja, a gente precisa de alterações genéticas, o HLA, que são aquela marca do registro do nosso gene, mas a gente precisa também entender o ambiente que a gente vive. E, na verdade, o que a gente tem, senhores, é até uma alteração epigenética antes da gente nascer. Vocês sabiam que a transformação do útero, dentro do útero da mãe, é muito importante para isso? A gente tem algumas alterações que carregamos intraútero, antes mesmo do próprio conhecimento da nossa vida. E a doença genética, isso é muito importante dizer. Ela não é sinônimo de doença. Muitas doenças dos adultos e do envelhecimento têm um componente genético importante. Mas ela não é sinônimo de doença se você tiver um gene. Minha mãe teve um câncer. Significa que eu terei? Não. Eu tenho muito a transformação do ambiente nesse sentido. Angelina Jolie, família toda com câncer de mama. Foi correto? Ela teria um câncer de mama? Seria preponderante hoje, com a terapia genética, a gente acompanhar a Angelina Jolie? São situações que a gente discute. Mas isso é importante. O futuro da gente, a gente decide. Porque 80% do nosso envelhecimento é o ambiental. É muito do que a gente promove dos nossos hábitos de vida. Aliás, eu vou fazer uma brincadeira aqui com os senhores. A gente começa a envelhecer aos 28 anos. Talvez eu não precisasse falar isso e à distância. Estou falando à distância para não ver a cara brava de ninguém de tão perto.
mas é aos 28 anos que essa curva muda, é preciso pensar nisso lá atrás. Algumas doenças já super estabelecidas como padrões genéticos, doenças super conhecidas da gente, o Alzheimer, o Parkinson, a miopia, hipertensão, diabetes, doenças psiquiátricas de famílias, alguns cânceres, e olha que interessante, a Covid trouxe muitas situações, inclusive essa, como eu disse, de eu poder estar perto de vocês, mas uma suscetibilidade ou resistência ao vírus. E a gente viu muito isso. Famílias inteiras doentes e nem todos se complicavam. Por que isso aconteceu? E hoje a gente sabe que existe uma carga genética para isso. Existe atividade física para isso. Os idosos que tinham mais atividade física foram aqueles que menos adoeceram. Não, hoje a gente fez escolhas de Sofia. A gente pegou as pacientes quando a gente não tinha recursos, e foi muito triste isso como geriatra. Nós os baseamos na idade cronológica para ditar a UTI, para ditar o oxigênio. E hoje a gente sabe que talvez a gente não tenha acertado, porque a gente não conseguiu medir a idade biológica dessas pessoas, mas a gente sabia da maior suscetibilidade de acordo com o mapa genético. Senhores, o genoma humano foi rastreado e a gente precisa pensar assim: não existe uma raça superior, somos iguais. Ou somos todos iguais, igualmente diferentes. Existem antipertensivos que são melhores para uma raça, que não responde bem a outras. Existem tumores que são piores em uma raça e que não são em outras. Mas a gente tem um sentido igualitário de formação gênica. Só que as diferenças étnicas, principalmente pela cultura que essas pessoas carregam, pode ser muito importante na reação à droga, na reação ao tratamento, na reação medicamentosa. E a medicina P4 que eu gostaria de trazer também aos senhores, porque é uma revolução frente à longevidade que a gente busca, baseado em sucessos como as Ilhas Azuis, as Zonas Azuis. Preditiva, os genes e os riscos de doenças. A gente vai poder prever isso já já. A gente pode fazer assim a forma preventiva. Se eu tiver uma grande mutação genética, eu posso fazer colonoscopia todos os meses. Eu posso fazer um PET scan todos os anos. Meses exageradamente, mas existem pessoas com extrema preocupação em relação a isso. Eu posso ser personalizada. Olha, esse kit de quimioterápico é melhor para você porque você tem esse tipo de gene. Ou não, esse tipo de tratamento para hipertensão é melhor para você. Hoje já existe uma grande pesquisa em relação a isso. A psicofármacos para tratamento de depressão. Tem algumas depressões que os senhores conhecem que são completamente refratárias. E quando nós os baseamos pela carga genética, nós temos muito sucesso. Por que isso? A gente tem manifestação diferente de acordo com a carga genética. E a participativa, que é eu aceitar ser rastreado dessa maneira através do meu gene. Isso é muito importante, que hoje o paciente diga a sua vontade, ele estabeleça a vontade com que ele quer ser investigado ou ser tratado. Pura curiosidade. O Nobel de 2016, exatamente isso. Pesquisa sobre reciclagem da célula, por que as células morrem. Nobel de 2020, agora. Química, prêmio para 2 cientistas mulheres. A edição genética dos genes, aquela última colocação que eu coloquei para os senhores, como que a gente pode transformar um gene. Isso é praticamente fácil hoje em dia. O último agora em 2023, premia a descoberta das vacinas por RNA mensageiro. A modificação que nós temos quando a gente consegue hoje, inclusive Covid-19 agora, sendo lançada aqui no Brasil, uma vacina pelo RNA mensageiro, que eu consigo fazer uma técnica através do RNA mensageiro. Isso será fenomenal, porque a hora que eu conseguir fazer isso e eu tiver uma mutação, eu consigo, senhores, automaticamente ter uma melhor adesão, por exemplo, a pandemia, em que tive uma modificação, uma mutação do influenza ou da Covid. Eu consigo, em 20 dias, 40 dias, fabricar uma vacina baseada na modificação do RNA, que é a mensagem da célula, é a forma da síntese da proteína da célula. Enfim, há um limite para a longevidade? Será que isso é possível? Aonde a gente vai parar? Será que esse aumento da expectativa de vida e da saúde vai fazer com que a gente realmente envelheça mais? Aonde a gente quer parar? Qual é o nosso sentido? Será que tem sentido a gente viver até os 150 anos, que é o que os estudos dizem? Como será isso na realidade? A gente ainda não tem a resposta, mas esse estudo, foi o que eu brinquei com a Priscila, aconteceu exatamente isso. Acompanharam as pessoas e esses longevos entraram num platô aos 105 anos. E eles foram até os 114 anos de uma forma
muito mais leve do que chegar aos 105 anos. Ou seja, a partir dos 80, cada ano é muito diferente. Observem comigo, as crianças. 8, 12, 15, 18, 20, 22. É fácil esse trajeto. 80, 82, 85, fratura, câncer, hipertensão descontrolada, disfunção renal. Há um acúmulo de situações que faz com que um ano seja muito maior. Mas, para aqueles longevos que a gente chama de survive, que são sobreviventes, que são esses longevos das zonas azuis, que chegam mais facilmente aos 100 anos, aos 90 anos, com qualidade de vida, eles atingem um platô. Então, talvez nosso segredo seja esse. Idosos centenários, o que a gente sabe, então, para essa população? Certamente eles têm genes protetores. Quanto mais idoso, maior é a contribuição genética, isso a gente não tem dúvida. Níveis baixos de adrenomedulina. Engraçado, eu vou mostrar no próximo slide. É um tipo de hormônio que esses idosos têm menos. Principalmente um estudo, por exemplo, da Sardenha e de alguns outros locais do mundo que eu trouxe um como exemplo. É um hormônio que faz com que a gente tenha mais estresse. Centenários de Okinawa, uma das zonas azuis, pouco estresse, dieta equilibrada. As variantes raras de HLA, que é a marca do nosso DNA, pouco álcool, fumo e atividade física. Centenários da Sardenha, mesma coisa. Muito contato com a família, muito convívio com a família. Será que esse é o segredo? O pessoal aqui falando pra gente, o povo italiano, então, de Salerno, no sul da Itália, mostrando exatamente isso. Menos condições de envelhecer. Eles têm menos tempo de envelhecimento. Parece que eles são longevos muito mais fácil, pela ausência de adrenomodulina, um tipo de hormônio baseado no estresse. Trago uma brincadeira aqui para os senhores. 4 irmãos, super longevos, morreram com 110, 112, 115 anos, mas uma delas, a Ellen, ela fazia tudo errado. Ela fumava, ela bebia, ela não fazia atividade física, enfim, ela morreu aos 110 anos. Mas quando ela estava lá, perto dos 95, perguntaram para ela, como que a senhora consegue? Nunca o médico te disse que você devia parar de fumar? Então, assim, 3 já me disseram, mas os 3 já morreram, então eu continuo assim. E são super longevos. Ela era chamada de feliz. Isso, senhores, é um grande desafio. A resiliência, a capacidade de a gente entender a beleza do envelhecimento. E isso, nas zonas azuis, falta de sobra. Tem de sobra. Falta lá é mau humor. As pessoas vivem bem, querem viver. E aqui um exemplo de uma família centenária. Outro exemplo, por exemplo, só de um estudo rápido, me desculpe, que a autofagia das células, quando não tem regeneração celular, tá? Por falta de exercício. Quer dizer, o exercício, sem dúvida nenhuma, ele induz um benefício enorme, que é a melhor regeneração celular, fazendo com que doenças inflamatórias, porque envelhecer é uma grande inflamação, a gente envelhece mal, a gente tem doenças cardiovasculares, a gente tem doenças cerebrais. E o envelhecimento, com atividade física, ele diminui, ele freia. E aqui estão um dos poucos exemplos que eu trouxe para os senhores, porque a ideia não era uma aula de medicina. E aqui eu trago uma situação interessante, passos para a qualidade de vida, os essenciais. Juntando com a geriatria, pensando sempre nas doenças cardiovasculares é o estudo. Eu vou correr um pouquinho para a gente ter um tempo de discussão. Quando a gente pensa em geriatria, a gente pensa nos 5 M's que está ali em cima. Mobilidade é imprescindível, uma boa cognição, ausência de distúrbio de humor, controle das comorbidades. O paciente decide. Hoje ele tem a necessidade de ser mais proativo nas suas decisões. E um número menor de medicações quando possível. Mas vem a qualidade de vida e junta isso com 8 componentes, que é não fumar, ser mais ativo, comer melhor, cuidado com pressão sanguínea, com glicose, com colesterol, manter o peso e dormir. Só que nesse artigo é interessantíssimo porque ele coloca, por isso eu trouxe aos senhores, a genética. Que a genética fomentando as qualidades que nós já temos. Ou seja, quem estiver bem daqui 10 anos com essa revolução genética, provavelmente será beneficiado ou agraciado para que as suas condições de saúde, que já eram boas, se mantenham melhores ao longo do tempo. Então, hoje esse é o panorama da geriatria. É assim que a gente enxerga o envelhecimento. E falando mais das Ilhas Azuis ou das Zonas Azuis. Veja, são 5 lugares do mundo. Okinawa, Icária na Grécia, Ogliastra na Sardenha, Itália tem muitos longevos. Aliás, na Itália, para ser velho, é quando faltam 10 anos para você morrer. Ninguém fica velho mais do que 10 anos. É assim que as pessoas vivem por lá. Costa Rica e Loma Linda, na Califórnia. São 5 locais no mundo que vivem muito bem. Tem realmente Netflix, a gente estuda muito isso.
E qual é o motivo? Qual é o segredo? E por muito tempo, durante esse estudo, as pessoas pensaram que talvez tivesse uma fórmula mágica. E eu, senhores, hoje trago essa notícia. Não há. A fórmula mágica para se envelhecer até os 100 anos, Priscila, está aqui na tua tela. Independência e qualidade de vida. Reduzir o estresse, sempre. Agora, eu não sei como, se eu já fui pegar um avião e eu não consegui embarcar. Se as pessoas nem me deixavam embarcar. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Comer menos. Levante da mesa com fome. Essa é a qualidade de vida. A gente precisa se habituar a isso. E isso as Ilhas Azuis fazem com grande categoria. As pessoas realmente se alimentam menos. E com uma dieta equilibrada, 5, 6 vezes por dia. Consumo moderado e regular de vinho. Tem consumo de vinho, moderado e regular. Propósito de vida. Talvez isso seja o grande segredo desse local. As pessoas querem envelhecer. As pessoas têm vontade de envelhecer. Porque não tem idadismo, porque não tem preconceito, porque não há o medo ou a fórmula mágica que a gente hoje não tem uma atriz num programa de televisão maior que não tenha uma plástica, porque precisam ser mais jovens. Então, o que estamos vivendo? Como será isso? Deixando o preconceito de lado e tendo um propósito de vida, um objetivo de vida ainda que mais velho. Movimentar-se naturalmente, sempre. É preciso fazer atividade física diariamente. A diferença entre uma pessoa que faz atividade física e que não faz é de 20 anos. Senhores, eu estou querendo dizer o seguinte. A pessoa que é ativa aos 80 tem idade de 60. Quem não faz nada aos 60 tem idade biológica de 80. É assim que os estudos mostram. Não sou eu, é a ciência. Fé. Qualquer uma que seja. A fé é importante. A fé traz serenidade. A fé reduz o estresse. A fé melhora o seu sono. A fé te traz qualidade de vida. Essas ilhas, essas zonas azuis, família, existe uma grande cultura, lembra dos orientais, da intergeracionalidade. Idosos com crianças. Nós temos isso aqui. Aonde estão os idosos brasileiros? Eles estão nos aposentos. Porque os idosos aposentados, eles param de ir à mesa. Existe esse preconceito em relação a essas pessoas nesse país. Então não há esse equilíbrio. Vejam a pandemia, o que nos tirou? Nos tirou esse convívio. Por isso que a qualidade de vida piorou. Por isso que hoje um decréscimo, inclusive, da perspectiva de vida no Brasil. Nós tivemos uma diminuição, embora tenhamos agora um censo que aumentou 70% em 12 anos o número de idosos no Brasil, mas já contado a diminuição da expectativa de vida pela pandemia. E o envolvimento social. Amigos, crianças, família, eventos, teatro, é isso. Isso são as zonas azuis. Eles não têm milagres, eles vivem de uma forma mais leve e melhor. The Good Life, o livro do psiquiatra, esse autor ele é bárbaro. O Robert ele fez uma análise do estudo de Harvard, que começou lá em 1939, analisando adolescentes, e fez uma corte. E quando ele analisa tudo, esse livro é fantástico de ler, ele mostra o seguinte, o relacionamento com aptidão social, ou seja, a vontade de eu ter o contato com as pessoas. E volto a dizer, senhores, foi isso que a pandemia ceifou. Diminuir o estresse, de alguma maneira. Você precisa de um respiro, você precisa de alguma forma de viver melhor. Diminuir a solidão. É preciso que a gente tenha os idosos mais arraigados a uma sociedade, para que eles vivam melhor. É muito difícil de você não enxergar, não conseguir se alimentar e não ter uma vizinha, não ter um filho, não ter uma ligação. Com isolamento, obviamente. Quem não teve estresse, menos solidão e menos isolamento foram os que mais viveram, e é isso que eles falaram. Quando essa corte de adolescentes envelheceu, falou, é isso que valeu a pena, o meu relacionamento social. E aqui eu trago um dado interessantíssimo de americanos, não são brasileiros, e muito menos são das zonas azuis. Zonas azuis não é esse gráfico, mas eu queria traduzir aos senhores, porque talvez seja o que a gente viva também. Veja que interessante, como que essas pessoas gastam o tempo delas? Veja, lá dos 20 aos 50 anos é um meio, né? É todo mundo junto. Eu tô casada, eu tenho amigo, eu tenho família, eu tenho trabalho, então eu tô aqui nesse meio. Nossa, não me falta relacionamento. Eu tenho tanto evento que às vezes eu não consigo estar lá na Casa Firjan na sexta-feira, porque eu tenho tanta situação para fazer. Olha, amanhã eu tenho evento na família, eu tenho que trabalhar. Só que isso passa.
E à medida que você envelhece, essa curva de cima, você fica sozinho, porque você fica viúvo, porque você para de trabalhar, porque seus netos cresceram, porque sua filha está na Austrália, porque ninguém mais te liga. E aqui mora o nosso problema. E aqui o Brasil se inclui. É o inverso disso lá nas zonas azuis, que foi a pergunta que os senhores me fizeram, é o que acontece. Todo mundo é junto, as pessoas convivem socialmente. E a gente precisa entender, então, que no fim, a longevidade depende muito da nossa decisão. Claro que da dieta do Mediterrâneo, claro que precisa da restrição calórica, claro que precisa de um pouquinho de sorte, por muitas vezes, dos genes que talvez daqui a pouco a gente consiga modificar. A gente precisa de atividade física. Mas é muito mais do que isso. As zonas azuis nos dão a certeza disso, que o propósito e a resiliência, e principalmente o convívio social, seja na igreja, seja na praça, seja em qualquer outro local, no cinema, vale muito mais a pena. E aqui eu trago uma brincadeira com os senhores. A minha filha aqui, Maria Luísa, de 8 anos, e a amiga dela, Luli, elas montaram aqui uma família pet no prédio. E estão vendendo tudo para todo mundo. Montaram gelos para vender para os cachorros. E quanto mais calor faz, mais elas vendem. São empreendedoras com propósito de vida. Elas querem assim. Isso é um propósito aos 8 anos de idade. Mas que é o mesmo propósito deste senhor que se formou em direito aos 75 anos com a mãe de 95. Ou seja, ambas as gerações têm propósitos. Eu tenho propósito de passar na faculdade, eu tenho propósito de ser médica, eu tenho propósito de trabalhar, de fazer uma pós-graduação em Nova York. Tenho. Mas por que eu também não posso tê-los quando eu envelheço? E é isso que eu gostaria de terminar a aula, para dizer aos senhores que não existe segredo. Eu gostaria aqui de trazer uma fórmula, uma receita para todos, que eu ficaria rica, inclusive. Mas a medida está dentro da gente. A gente precisa rever os nossos conceitos e realmente, a cada dia, promover mais saúde, porque isso soma e diminui o estresse genético, diminui as doenças cardiovasculares, as doenças cancerígenas, as outras doenças degenerativas e tudo mais. E como será? Será que os idosos modernos serão assim? Vocês falaram aí no começo que está tendo uma feira de como será o consumo em 2029, 25, 29, não sei, 28. Será que eles serão assim? Mas como é essa geração do computador? Como é essa geração com medo do assalto? Com medo de São Paulo, com medo do Rio de Janeiro? Como é essa geração que num clique ela conhece, conversa com o mundo, um relacionamento social, que as pessoas hoje não querem mais, relação sexual, por exemplo? Como será esse idoso? Eu não sei. As zonas azuis se baseiam pelos idosos de hoje, aqueles que nasceram em 1940, em 1930, em 1920. Esses eu não sei. Talvez sejamos modernos como esse outro, mas de uma forma um pouco diferente, o que a mim preocupa. Senhores, eu termino por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a todos que me ouviram. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Sinto muito por não estar com vocês. Prometo, se um próximo convite eu tiver, eu voltarei a aceitá-lo e estarei presente de uma outra maneira. Vou no dia anterior. E eu termino com a Elizabeth, que eu acho que foi uma longeva com propósito. E ela dizia assim: a gente tem a idade que a gente sente ter, não importa a minha idade de batismo. Agradeço mais uma vez a atenção, deixo aqui os meus contatos e estou à disposição para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada. Maravilhosa. Microfone. Maravilhosa, doutora Maísa. Você não estava aqui, mas eu estava observando, enquanto você estava dando a sua palestra, quantidades de telefones assim, ó, tirando foto na hora das dicas, do que fazer, dos dados. Uma loucura. Vamos agora abrir para as perguntas. Já tem gente com mão levantada aqui, o microfone vai estar passeando, o pessoal vai estar fazendo as perguntas e é só você responder, doutora Maísa. Já tem, ó. Pois não. Só levantar a mão ali, ó. O pessoal vai entregar o microfone. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Gostei muito da sua palestra, eu sou psicóloga. Quando você fala propósito, resiliência, seria, no fundo, um pouco de saúde mental? Porque, no fundo, saúde mental também é muito importante em toda essa logística qual a senhora apresentou. Então, gostaria de saber se seria, de certa forma, saúde mental, mas com outro nome, quando fala de propósito, de fé, de resiliência. Olha, muito obrigada pela tua pergunta. Eu posso te dizer o seguinte, que hoje, aos meus olhos, e vendo o envelhecimento, e mais uma vez carregado dessa pós-pandemia, saúde mental talvez seja o bem mais precioso que a gente possa ter.
Eu acho que a gente perdeu a saúde mental. E você tem toda a razão. Se eu não tenho saúde mental, eu não tenho sentido em ter um propósito, eu não tenho vontade, eu não tenho prazer de fazer isso. Então, se a gente não cuidar da nossa saúde mental e essas telas de computador, essa situação que a gente tem vivido hoje, essa forma eloquente como a gente tem vivido hoje. Olha, hoje eu vivi uma situação no aeroporto de Congonhas que eu nunca tinha vivido, quer dizer, eu não tive nem como reclamar, foi uma situação horrível. Isso me tira de uma saúde mental. Então eu perco meus propósitos, né? Então as pessoas perderam a sua saúde mental, como aconteceu hoje. Eu acho que é fantástico, eu acho que o teu trabalho é impressionante, acho que os psicólogos precisam atuar muito nisso, para que a gente tenha propósito. É exatamente isso. Tem mais uma pergunta aqui, o microfone já está chegando. Boa tarde, doutora. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância da intergeracionalidade no envelhecimento ativo. O quanto que há aí uma relação, um favorecimento da intergeracionalidade. Outra pergunta super importante. Como é gostoso para falar para pessoas que precisam conhecer o envelhecimento, né? Não para esses estudiosos, né? Que é o que a gente faz toda hora em congresso, né? É super importante a intergeracionalidade. Os estudos mostram que os idosos que envelhecem com a família e com o contato com crianças rejuvenescem. Veja, lembra aquelas pessoas... Eu tenho filhos de 11, um filho de 11 e uma filha de 8, que os senhores conheceram. Eu me sinto mais jovem por isso, né? Eu não fui uma mãe super jovenzinha, mas não sou, obviamente sou jovem, mas eu me sinto mais jovem. E isso traduz jovialidade para essas pessoas. Então, os estudos mostram isso. E não é só com a intergeracionalidade. Por exemplo, com o estímulo de PET, o trabalho com PET terapia é muito importante. Nessas instituições de longa permanência, vocês estão falando, vocês não estão falando o nome de vocês, por isso eu não estou me referenciando pelo nome, me desculpa, mas nessas instituições de longa permanência é muito comum isso, a visita de escolas de crianças para promover esse contato. Envelhece melhor, melhora a memória, melhora o humor, rejuvenesce. Obrigado. Tem uma outra pessoa ali com a mão levantada. Olá, muito obrigada pela linda palestra. Assim, porque é importante também a gente ver agora uma nova forma de se viver, né? Eu estou com 70 anos e estou vivendo com a minha mãe de 93. Então, eu não pensei que eu fosse voltar para casa de mãe. Eu vivia uma vida ótima com os meus netos, não é? Com as crianças. E eu tenho diversas amigas que estão agora, neste momento, de ter que não só cuidar, porque às vezes não é nem cuidar, mas de fazer companhia para umas pessoas mais idosas, né? E que se acham, como mãe, no caso, né? Que eu ainda tenho 5 anos de idade. Né? Então, isso, assim, como ter uma... Estou tendo que criar mecanismos para ter uma vida feliz, né? Apesar de ter saído da cidade que eu morava, da companhia dos netos, para vir ter essa relação, porque uma pessoa idosa é mais difícil, é uma pessoa mais fechada, enquanto com as crianças você tem um trabalho braçal, mas você ri, você brinca. Com a pessoa idosa, não, né? Ela é mais densa, né? É viúva, então sente saudade daquela vida que tinha. Então, é assim, algo para se pensar também, porque diversas amigas estão passando por essa situação. Desculpa, qual o seu nome? Regina. Dona Regina, obrigada pela pergunta. É extremamente importante, dona Regina, e a gente está vivendo um fenômeno, não sei se é do conhecimento de todos, deixa eu tentar explicar. A dona Regina tem 70 e a mãe tem 90. Então, a mãe dela foi mãe precoce. Hoje, nós temos filhos aos 40, 35 anos. Vejam, senhores, o que vai acontecer. Quando essa mãe tiver 90, esse filho vai estar com 50, totalmente produtivo. Ele terá tempo de cuidar? Ele não pode ser o cuidador. Ele está num país que economicamente vai mal. A gente precisa de trabalho. A filha que cuidava, que é a dona Regina,
ela também está trabalhando, porque ela não é aposentada como a dona Regina é. Ela não foi eleita para ser a cuidadora do sogro ou da sogra, que era dessa maneira, porque a mãe não trabalhava, a filha não trabalhava. Então nós temos uma mudança hoje, dona Regina, que além de tudo que a senhora está dizendo, que é denso, é difícil, o envelhecimento ele é lento e progressivo. A criança, um dia ela não come, no outro dia ela come sozinha, depois ela te oferece, e é um crescimento. O idoso, ele é realmente uma heterogênese, né? É um retrocesso. Envelhecimento é isso, dia a dia. Então, dona Regina, é muito difícil essa situação e tende a ficar mais confuso, porque à medida em que as pessoas não puderem mais cuidar, teremos que ter um cuidado oficial, um cuidado contratado. Aí, dona Regina, a gente tem outro aspecto. Além do peso de não cuidar, porque a gente se sente culpado de não cuidar, a gente precisa ter esse aspecto financeiro para poder suprir isso. Então, senhores, pelo começo dessa aula que eu coloquei a longevidade no Brasil, diante de todos esses aspectos, a gente precisa, inclusive, no nosso propósito, entender como a gente vai envelhecer. Lembra que eu falei diversas vezes para os senhores que a gente precisa escolher? É hora da gente escolher como a gente quer morrer, como que vai ser o nosso envelhecimento, quem é que vai cuidar da gente e aonde a gente vai cuidar. Porque a cada dia mais essa questão social, econômica, será ainda maior no Brasil. Lembrando que a mãe da dona Regina tem 90, mas acontece que a gente tem uma proposta hoje de viver até os 110 anos. Uma criança hoje no Sudeste, bem cuidada, com as vacinas, etc. Aliás, eu sou uma vacinóloga, então eu falo muito de vacinas. Ela não tem uma expectativa de vida menor que 100 anos, 105 anos. Então, é essa a nossa situação. Dona Regina, é muito difícil, é muito complexo. Se eu pudesse dar uma dica para a senhora, apesar de tudo, é lembrar a pessoa que foi e a pessoa que é, né? E a gente, aos 90 anos hoje no Brasil, as complicações são tão rápidas e é tão efêmero tudo, que a gente precisa ter, às vezes, paciência e retornar assim. E mais importante, dona Regina, ter um respiro para a senhora, porque o estresse do cuidador, ele é fundamental. Aliás, na pergunta da saúde mental da colega há pouco, quem fica estressado não consegue cuidar. É muito importante que o cuidador oficial, a senhora, tenha esse respiro e seja cuidada, senão não consegue. O cuidado fica pior, o paciente fica pior e a senhora também. Não sei se lhe ajudei. Bom, tem mais uma pergunta aqui na frente, ó, a última perguntinha. Boa tarde. Está escutando aí? Sim, Na verdade, eu estou querendo dar um exemplo do que acontece com a minha família. Eu tenho 72 anos, tenho 2 fábricas, trabalho até hoje dentro da fábrica normalmente. Então, provavelmente, eu estou aí com os 22, 23 anos aí, conforme você falou. Mas o que é mais interessante é o seguinte, eu, meu irmão, minha mãe está fazendo 95 agora. E está bem como nós aqui, tá? Mas eu acho que o segredo da gente é a gargalhada. A gente ri muito e fala muito palavrão também, sabe? Tipo assim, uma família italiana que a gente fala mal da gente mesmo, mas a gente está sempre junto e dando gargalhada. E eu não vi você falando sobre esse bom humor. Eu acho que esse bom humor também faz muito bem para a longevidade. Não sei se eu estou errado. Olha, desculpa, eu também não sei o seu nome. Marcelo. Seu Marcelo, eu postei ontem nas minhas redes sociais, olha, vou mostrar aqui para vocês, eu até fui indelicada de pegar o celular aqui, 5 razões para você rir mais. Alívio do estresse e sensações de relaxamento instantâneo, isso é científico, tá? Estudo científico, isso. Libera a endorfina, hormônio que ajuda a equilibrar o humor e diminui a sensação de dores. Fortalece o sistema imunológico, porque a endorfina também ajuda a diminuir o estresse e aumentar o número de células imunes e anticorpos do organismo. Isso é estudo. Aumenta o fluxo sanguíneo, que ajuda a função dos vasos, protegendo contra insuficiências coronarianas, doenças cardiovasculares. E também diminui níveis de pressão e colesterol. O senhor está completamente cheio de razão. Eu também sou assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, somos completamente bem-humorados, mas isso entra no nosso contexto da resiliência. O resiliente é isso, né? Ele consegue ter fé, a pessoa bem-humorada, a pessoa consegue ter propósito. Então, isso vem junto, né? Veja, às vezes a gente pega, você olha para aquela pessoa, a pessoa é difícil, como ela não quer sair, é a tia chata. Às vezes a pessoa é doente, ela não sorri por isso. A gente precisa entender esse mau humor, o que há por trás disso.
Na verdade, deve ter uma explicação, mas o senhor tem toda a razão. Essas zonas azuis riem demais. Se o senhor assistir a Netflix ou ver aqui esse livro, se o senhor ler, o senhor vai entender exatamente isso. As pessoas são felizes. Muito obrigada, doutora Maísa Cairala. Eu acho que já podia até deixar uma tarefa para o pessoal que está aqui, né? Depois dessa palestra, todo mundo vai entrar na academia e adotar um cachorro, adotar um pet. Porque é o mais básico, comer bem. Doutora Maísa Cairala, uma salva de palmas para ela, maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, gente. Prazer vê-los, viu, ainda que à distância.